Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Eu transmito aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio Canal, no YouTube Paulo Roberto Maciel, a liturgia referente ao dia 3 de dezembro de 2022, sábado, primeira semana do Advento, dia de São Francisco Xavier. São Francisco Xavier, presbítero, a primeira semana do Advento com a cor branca devido à comemoração do dia de São Francisco Xavier. O ano é o A, ou seja, o foco é o Evangelho escrito por São Mateus sobre Jesus Cristo. No rito temos prefácio da memória. Vamos então à primeira leitura. Eu pesquisei no site revista.arautos.org. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículos do 19 ao 21 e 23 ao 26. Assim fala o Senhor, o Santo de Israel. Povo de Sião que habitas em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar, ele se comoverá à voz do teu clamor. Logo que te ouvir, ele atenderá. O Senhor de certo dará a todos o pão da angústia, e a água da aflição não se apartará mais de ti, o teu mestre. Teus olhos poderão vê-lo e teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. O caminho é este para todos, segui por ele sem desviar-vos à direita ou à esquerda. Ele te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra, e o fruto da terra será abundante e rico. Nesse dia, o teu rebanho pastará em vastas pastagens, teus bois e os animais que lavram a terra comerão forragem salgada, limpa com pá e peneira. Haverá em toda montanha alta e em toda colina elevada arroios de água corrente, num dia que muitos serão mortos com o desabamento de seus torreões. A lua brilhará como a luz do sol, e o sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor curar a ferida de seu povo e fizer sarar a lesão de sua chaga. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 146, versículos 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, refrão Isaías 30, versículo 18. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Repitamos, felizes são aqueles que esperam no Senhor. Louvai o Senhor Deus porque Ele é bom, cantai ao nosso Deus porque é suave. Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém e os dispersos de Israel juntou de novo. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Ele conforta os corações despedaçados, Ele enfaixa as suas feridas e as cura, fixa o número de todas as estrelas e chama a cada uma por seu nome. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. É grande e onipotente o nosso Deus, seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Repitamos, felizes são aqueles que esperam no Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho agora. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. De graça recebestes, de graça deveis dar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 9, versículos do 35 ao versículo 1º e do 6º ao 8º do capítulo 10. Naquele tempo,
Antes, vamos nos benzer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Obrigado, Senhor, pela sua manifestação sobrenatural sobre mim. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à primeira reflexão no livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Mateus capítulo 9, versículos 35 ao 1º e ao 6º e ao 8º do capítulo 10. Jesus é um líder que não se isola do povo, nem está alheio às suas necessidades. Ao contrário, solidário com as misérias e sofrimentos, anuncia-lhes que o reino do céu está ao alcance de todos, e completa o anúncio curando toda espécie de enfermidade. Jesus sabe e vê que as pessoas estão desorientadas, afastadas de Deus, como ovelhas sem pastor. Reconhece que é imenso trabalho de liderança e de solidariedade com essa gente sofrida. Por isso não guarda para si a missão de evangelizar e curar, mas quer compartilhar esta ânsia pastoral com seus discípulos. E lhes recomenda fazer preces para que Deus aumente o número dos operários do reino, já que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. É uma reflexão mínima, né? Vamos ver aqui no livro, na igreja, aliás, na edição pastoral da Bíblia Sagrada, vejamos se aqui a gente encontra algo mais profundo. Capítulo 9, Mateus, versículos 35 até o capítulo 10, versículos do 1º ao 8º. Vamos lá. Mateus apresenta um resumo da atividade de Jesus, mostrando a raiz da ação dele. Nasce da visão da realidade que o leva a compadecer-se, isto é, sentir junto com o povo cansado e abatido. Compadecer, sentir junto. O trabalho é grande e necessita de pessoas dispostas a continuar a obra de Jesus. A comunidade deve assumir a preocupação de levar a boa notícia do reino ao mundo inteiro, consciente da necessidade de trabalhadores disponíveis para essa missão divina. Aí temos depois, no capítulo 10, os discípulos recebem o mesmo poder de Jesus, desalienar os homens, expulsar demônios e libertá-los de todos os males, curar doenças. Os 12 apóstolos formam um núcleo da nova comunidade chamada a continuar a palavra e a ação de Jesus. A missão é reunir o povo para seguir a Jesus, o novo pastor. Ela se realiza mediante o anúncio do reino e pela ação que concretiza os sinais da presença do reino. A missão se desenvolve em clima de gratuidade, pobreza e confiança e comunica o bem fundamental da paz, isto é, da plena realização de todas as dimensões da vida humana. Os enviados são portadores da libertação. Rejeitá-los
é rejeitar a salvação e atrair sobre si o julgamento. Agora vamos ao santo do dia, São Francisco Xavier, presbítero. Eu pesquisei no site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br. São Francisco Xavier, santo do dia 3 de dezembro. Vejamos então uma pequena biografia do santo. Nasceu no Castelo de Xavier, na Espanha, em 1506, filho de família nobre. Tinha grandes expectativas sobre seu futuro e a família o matriculou na Universidade de Paris ao fazer 18 anos, mas foi no campo espiritual que se destacou. Na universidade, cursando filosofia, conheceu Santo Inácio de Loyola, que fundou os jesuítas, e tudo mudou. Em 1534, Francisco, Inácio e outros se consagraram a Deus, fazendo votos de pobreza absoluta, e foram à Terra Santa para iniciar sua missão, se colocando à disposição do Papa. Loyola disse a Francisco de que vale um homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma, conforme está em Marcos, capítulo 8, versículo 36, palavras de Jesus, né? E Francisco teve a sua alma tocada por essa frase, a qual não abandonou jamais. Aos 31 anos, celebrou sua primeira missa e passou a cuidar dos doentes leprosos, que na época eram separados da sociedade. Em 1537, se fixou em Veneza, cuidando dos moradores de rua, quando ninguém tinha coragem de ajudá-los. Olha, foi um pioneiro, né? Um pioneiro. Vamos ver o que tem mais aqui sobre a história de São Francisco Xavier. Ele diz o seguinte, o texto da página da TV Rede Século XXI. Dom João III, rei de Portugal na época, o convidou para ser missionário e para ir até as colônias portuguesas nas Índias Orientais. Durante um ano de viagem de Lisboa até as Índias, Francisco trabalhou no navio como cozinheiro, faxineiro e até enfermeiro. Em Goa, ia de aldeia a aldeia evangelizando os nativos, batizando crianças e adultos. Xavier dizia que se não tivesse navio, ia nadando. Durante os 4 anos que passou evangelizando nas Índias. Depois disso, foi para o Japão, onde estabeleceu o primeiro núcleo de cristãos no país asiático. Na ilha de Sanchal, em 3 de dezembro de 1552, adoeceu e faleceu à beira-mar com 46 anos de idade. Foi beatificado em 1619 e canonizado em 1622, sendo exemplo de missionário moderno. São Francisco Xavier, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, creia. Se for para o seu bem, Ele providenciará aquilo que você espera, que você solicita. Deus pode nos dar 3 respostas, conforme nos ensina o professor Felipe Aquino. Sim, não ou espere. Então, devemos esperar no tempo de Deus, afinal, Ele é o Criador de todo o universo, Ele é o nosso Pai Celestial, Ele sabe o que é bom para nós. E agora nós clamamos pela vinda de Jesus novamente, a segunda vinda. Maranatá, como dizemos nós católicos, do aramaico para o português significa vinde Senhor Jesus. Os nossos irmãos evangélicos ou protestantes dizem Maranata, com a tônica na penúltima sílaba. Os católicos dão a tônica na última sílaba. Não importa, somos todos irmãos e o significado é o mesmo. Vinde Senhor Jesus. Vem, Senhor. Um dia Ele vai voltar e vai julgar toda a humanidade. Aliás, o julgamento é apenas uma confirmação do que nós fizemos aqui na Terra. Deus nos dá a graça nessa efemeridade aqui da Terra. Nós temos que acolhê-la. Se não acolhermos, nós vamos para o tormento eterno. Mas nós queremos o céu, não é?
paraíso, a vida eterna com Deus. Então vamos nos arrepender de nossos pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. E me dê a vida eterna, Jesus. Eu quero a vida eterna convosco. Shalom, a paz!